Meus amados irmãos, eu vos saúdo com a doce e gloriosa paz do Senhor. Quero louvar a Deus por mais este nosso reencontro e agradecer a Ele pelo dom da vida, pela coragem e pelo entendimento da sua palavra. Quero agradecer também a você que tem cooperado conosco com esse trabalho, assistindo os vídeos, compartilhando com seus amigos, com seus familiares, com seus irmãos. É esse o nosso trabalho, o nosso objetivo. Nós não queremos ganhar apenas visualizações, não. Isso é secundário. O nosso trabalho primeiro é o Evangelho, é espalhar o Evangelho, é dizer a toda criatura que Jesus é o nosso Deus, que é Ele que salva o homem, é Ele que batiza com o Espírito Santo, é Ele que cura as enfermidades, é Ele que prepara para levar para o céu. Portanto, por você ter feito isso, nós agradecemos a Deus e a você também. Lucas 5, 27 a 32, podemos ler. Convido você a ler também conosco. E depois disso saiu e viu um publicano chamado Levi assentado na recebedoria e disse-lhe: segue-me. E ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. E fez Levi um grande banquete em sua casa, e havia ali uma multidão de publicanos e outros que estavam com eles à mesa. E os escribas deles e os fariseus murmuravam contra os seus discípulos, dizendo: por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? E Jesus respondendo disse-lhe: não necessitam de médico os que estão sãos, mas sim os doentes. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Queridos irmãos, este fato é relatado nos 3 evangelhos sinóticos: Mateus, Marcos e Lucas. Mateus, quando ele narra em 10:10 ou em 9:9, ele fala de si mesmo. Esse Mateus que nós estamos falando, que a Bíblia chama de Levi, em 2 evangelhos e em um chama de Mateus, ele é o mesmo Mateus que escreveu o evangelho de Mateus. Então, quando ele fala desse chamado, ele está falando dele mesmo, falando dele próprio. Então, eles dizem, os primeiros 2, Mateus e Marcos, que ao chamado de Jesus, para atender a Jesus, Mateus levantou-se e seguiu. Mas o nosso irmão Lucas foi mais cuidadoso, foi mais criterioso, foi mais pedagógico. Ele diz que quando Jesus chamou a Mateus, diz ele, e deixando tudo, levantou-se e o seguiu. Ao meu ver, Marcos e Mateus contaram a história incompleta. Lucas dá a história completa. Porque não é possível que alguém siga Jesus sem ter deixado a vida anterior. Não é possível que alguém siga Jesus sem ter largado os seus maus costumes, sem ter deixado os seus pecados, sem ter abandonado as coisas velhas, o seu viver anterior. Lucas diz que Mateus deixou tudo para seguir. Mateus deixou a recebedoria, a alfândega, ou a exatoria nos dias atuais, que ele estava ali trabalhando, era um funcionário público, estava em Cafarnaum, e os publicanos são exatamente as pessoas que cobravam impostos para o reino, o Império Romano. E por isso eles tinham uma ojeriza, eles não eram aceitos pelos demais judeus, porque eles eram tidos como traidores e desonestos. Traidores porque eles, sendo judeus, estavam vendendo seus trabalhos para os romanos. E desonestos é porque eles estavam cobrando dos próprios judeus impostos que não ficariam em Israel, mas que iam para a Roma. Glória a Deus. Mas Jesus não leva nada disso em consideração.
nós temos uma outra passagem lá no Evangelho de Lucas, capítulo 19, que fala do Zaqueu, que não era apenas publicano, mas a Bíblia diz que ele era chefe dos publicanos. E nem por isso Jesus deixou de se reunir com ele e conceder-lhe a salvação. Glória a Deus. Meus amados irmãos, Jesus ele amava, ele ama estar no meio de pecadores. Às vezes nós temos uma impressão de que os nossos pecados vão nos afastar de Jesus. Não. Se você ouvir o Evangelho e você rejeita, sim. Mas o pecado do homem não existe para separá-lo de Jesus. O pecado do homem existe para uni-lo a Jesus. Eu não estou dizendo que Jesus vai levar pecador para o céu. Homem que está em pecado para o céu. Não, eu estou dizendo que quando nós estamos em pecado, é assim que é nessa situação que Jesus nos procura, que Jesus nos ama. Porque a Bíblia diz que ele ama o pecador. Agora ele aborrece as práticas pecaminosas desse pecador. Então Jesus estava ali, meus amados irmãos, diante de publicanos e pecadores em geral. Ora, Mateus fez uma lista de convidados que Jesus também faria. Glória a Deus. E eu creio que Jesus amou aquela lista. Quando Jesus chegou lá, que assentou-se à mesa, dizem os 3 evangelistas que sentaram-se também muitos publicanos. Imaginem a honra daqueles publicanos rejeitados pelos seus compatriotas, tidos como ladrões, tidos como traidores, mas que estavam sendo recebidos pelo rei de Israel, pelo Salvador da humanidade. Jesus amou aquele evento e aquela lista de convidados, porque ali não estavam a elite herodiana, do Herodes Antipa, que governava a Galileia naquela época. Ali não estavam a elite do Sinédrio, não estavam. Ali não estavam a elite dos fariseus, não, estavam os publicanos tidos como traidores e ladrões, isto é, pecadores. Aleluia! E Jesus, meus amados irmãos, ele nunca se afastou de um pecador. Jesus nunca calou diante de uma pergunta feita por um pecador. Jesus nunca deu as costas para não suprir a necessidade de um pecador arrependido, um pecador que quisesse vê-lo e quisesse buscar nele um socorro. A Bíblia é cheia desses exemplos, que eu não terei tempo para falar disso, mas Jesus estava ali, glória a Deus, diante de publicanos, portanto, pecadores na visão atual. Mas ele diz no capítulo lido, capítulo 5, versículo 27, ele diz que não necessitam de médicos os sãos. Quem é que está são, sem doença alguma, e só porque tem um grande plano de saúde, ele vai andar procurando médico? Vai se encontrar com o médico, vai consultar o médico só porque tem um plano de saúde? Não, só vai para o médico quem está doente. E olha que só vai depois de relutar, para ver se é possível ficar sem ir. Aleluia! Então, aqueles publicanos, eles eram necessitados do perdão dos seus pecados. E Mateus, que era rejeitado também, ele entendeu que aquele era o grande momento, que aquela era a grande oportunidade de ele reunir os seus colegas publicanos para ouvir aquele de tanta fama, aquele que havia curado centenas de pessoas, aquele que havia devolvido a visão aos cegos, aquele que havia limpado a pele dos leprosos, aquele que havia levantado os coxos, aquele que havia levantado paralíticos. Mateus julgou: eu vou dar uma festa, eu vou gastar alguma coisa, mas eu quero que os meus colegas rejeitados, mas que são pecadores como eu, eles venham ouvir o que esse homem tem para nós. Aleluia! E estavam ali os publicanos, estavam ali também os pecadores em geral. Não eram publicanos,
mas eram pecadores, eles se achavam, eles reconheciam-se pecadores. Porque quem não se reconhece pecador não precisa de perdão. Quem não está com fome não procura comida. Quem não está com sede não procura a bebida. Só vai comer quem está com fome. Aqueles pecadores ali estavam com fome de ouvir a palavra de Deus. E Jesus já havia dito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus amou ser tido como alguém que estava fora da ética, fora dos costumes, fora das normas judaicas, quando ele estava ali pregando a palavra do Pai. Glória a Deus. É isso que a igreja deve e faz. Uns em maior escala e outros em menor escala, mas é isso que a igreja tem que fazer. Pregar o evangelho sem seleção, sem escolher. Pobres precisam serem salvos, ricos precisam serem salvos, pessoas famosas precisam da salvação, pessoas anônimas precisam da salvação, e Jesus ama quando nós buscamos pregar o evangelho para todas as pessoas sem nenhum preconceito. A Bíblia diz que ele veio para todos, ele é o Salvador de todos. Glória a Deus. Foi muito feliz o nosso irmão Mateus, porque ele preparou o encontro com o mestre e escolheu sob medida a plateia, o público-alvo que seria, que participaria daquela mesa, daquele jantar, daquela festa, para ouvir a palavra de Deus, e depois ele ouvir no capítulo 5, versículo 32, dizer, eu não vim chamar os justos. Quer dizer, eu não vim chamar os fariseus que acham-se puritanos. Eu não vim chamar os sinedrianos que acham que não precisam de nada. Eu não vim chamar a elite do governo de Herodes Antipas. Não, esses se acham que são justos. Eu não vim para eles, eu vim para os pecadores. Aleluia. E vim chamá-los ao arrependimento. Jesus estava dizendo ali, eu não vim apenas comer, não sou comilão como dizem que eu sou. Eu não vim apenas fazer uma reunião. Eu não vim apenas conhecer uma parte de pessoas. Não, eu vim chamar justos e pecadores ao arrependimento. Eu vim dizer que eu sou o enviado do Pai para salvar aquele que se havia perdido. Eu vim dizer que eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Aleluia! Glória a Deus! Ficaram envergonhados os fariseus quando ouviram essa resposta do Senhor. Não se preocupe não. Não vim buscar os justos. Se são justos, fiquem por aí. Eu vim buscar esses aqui. Esses que se reconhecem pecadores, necessitados de mim. Esses que têm sido escarnecidos, têm sido zombados, rejeitados por tanto tempo. Mas hoje chegou o dia deles. Aleluia. É como Jesus estivesse dizendo lá a Zaqueu, que era chefe dos publicanos. Ele diz, hoje veio a salvação a Zaqueu. Hoje veio a salvação a Levi e aos seus companheiros. Glória a Deus. Jesus estava ali, meus amados, convidado para uma festa, um banquete a ele, e ele era a figura principal. Não eram os fariseus, não eram os escribas, não. A figura principal era ele. E nem tampouco era o anfitrião da festa, Mateus. A figura principal era Jesus. Ele era o Salvador que estava ali. Ele era o Deus encarnado. Ele era aquele que ofereceria o perdão dos pecados. Ele era aquele que prepararia os publicanos e os pecadores em geral para o encontro com o Pai Celestial. Que o Senhor, nosso Deus, nos abençoe e nos guarde, e até o nosso próximo encontro. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim. Ouvi, e a vossa alma viverá.